Meus amigos, janela de transferência chegando ao fim e o Flamengo tenta a última cartada. Vou falar sobre a situação do Claudinho, do Wendel e do De La Cruz. Antes de mais nada, deixa eu lhe pedir que você se inscreva nesse canal no botão vermelho aí de baixo escrito inscreva-se. Deixa seu like e compartilha esse vídeo. Vou passar as últimas informações, atualizações envolvendo os três nomes. Perguntei e tive resposta da situação de cada jogador. Vamos primeiro começar a falar do Claudinho, é um vídeo direto e reto. Sobre a situação do Claudinho, o que me passaram? Luiz, o jogador quer muito jogar no Flamengo. Pediu, conversou diversas vezes com o Zenit para tentar a sua liberação, mas não está dando. O Zenit continua irredutível, senta em cima daquele valor, né, que propôs ao Flamengo, 15 milhões de euros à vista e mais 10 parcelado, e o Flamengo sabe que é inviável conseguir contratar o jogador com esses moldes. O Flamengo tentou de tudo, comprar percentual menor, dar prioridade de compra numa venda futura de um jogador do Flamengo, etc e tal, e mesmo assim o Zenit não quis por conta do cenário de peça de reposição. O Zenit está tendo muita dificuldade de conseguir substituto à altura. E o que me falaram sobre a situação do Claudinho? Falaram o seguinte: Luiz, o Zenit sinaliza que irá trabalhar ainda nesta janela por uma reposição. Caso o Zenit consiga contratar uma peça de reposição nesta janela ainda, ficará um acordo entre eles verbalmente de negociar o Claudinho na próxima. Mas tudo isso dependendo de conseguir uma peça de reposição. A janela deles fecham, tem mais tempo ainda para fechar. O que me falaram é que o Zenit vai começar a trabalhar agora, pode ser que esse jogador seja contratado ainda nessa janela do Zenit ou na próxima janela, conseguindo tal substituto. Na próxima janela, o Claudinho poderá ser negociado. Isso foi o que a pessoa me falou, que é o que trabalha o Zenit juntamente com o jogador que tem o desejo de sair de lá. Até porque o Malco, que é amigo do Claudinho, foi transferido. O Wendel, a gente vai falar daqui a pouco, é outro que quer sair. E o Claudinho vê que chegou a hora, o momento dele também de respirar novos ares, principalmente o Flamengo. Então, pelo que me falaram, dificilmente o Claudinho virá por conta de todos os cenários. O Zenit não está conseguindo peça de reposição. E o que ficou, o Zenit sinalizou para o jogador e seu empresário que, em caso vai começar a trabalhar nessa janela, se em caso conseguir uma peça de reposição, na próxima janela irá conversar novamente. Pode ser que as negociações aconteçam, pode ser com o Flamengo ou até com outra equipe, tá? Mas a tendência é o Flamengo, que o Claudinho quer muito jogar no Flamengo. Então a situação do Claudinho é essa, minha rapaziada, e vamos falar sobre a situação do Wendel. E agora sobre a situação do Wendel, outro jogador também que pertence ao Zenit, que o Flamengo está tentando contratar, também está tendo dificuldade, negociar com o russo não é fácil. O Flamengo pode ser cozinhado e no final não conseguir contratar o jogador. Mas o que me passaram sobre a situação do jogador com essa reunião que aconteceu hoje? Já até mandei uma mensagem, tive a resposta, né, assim que terminou o programa, e eu vou ler exatamente o que me passaram aqui para vocês, tá? A proposta inicial do Flamengo, todo mundo sabe, teve a de 13, depois nós falamos aqui que a proposta já estava em 15, a qual o presidente Rodolfo Landim liberou, só que o Zenit quer 20 milhões e a negociação continua naquele cabo de guerra. O Zenit continua irredutível, o Flamengo está disposto a pagar os 15, não quer aumentar. E o que me falaram que foi a estratégia do Flamengo? O Flamengo ofereceu os mesmos 15 milhões de euros, só que da primeira vez foi por 100% do jogador. O que me passaram é que o Flamengo ofereceu 15 milhões de euros novamente por 85% do jogador, deixando o Zenit com 15. Até me falaram que o Flamengo acredita que irá conseguir fechar dentro desses moldes. Caso mesmo assim o Zenit não aceite, o Flamengo está disposto a subir um pouquinho o valor de 15,5 até 16, por apenas 80% do jogador. Aumenta a proposta, diminui a porcentagem de compra e deixa o Zenit com 20% numa venda futura. Se a negociação concretizar, muitos vão falar assim: pô, Luiz, se o Zenit aceitar vender o Wendel por
vamos imaginar aqui o valor total aqui que o Flamengo está disposto, pelo que me falaram, chegar até a casa de 16 milhões de euros por 80% do jogador. Pô, o Claudinho não vai ficar chateado? Claudinho não vai ficar pé da vida porque, pô, tô aqui trabalhando direitinho e aí vocês não me liberaram, dificultou, o Wendel não se apresentou, ficou lá, gerou um problema, chegou aqui, vocês venderam o jogador. Realmente, o Flamengo acredita que irá conseguir fechar o Wendel porque o Wendel se tornou um problema pro Zenit. Se tornou um problema pro Zenit. O próprio treinador do Zenit deu várias declarações falando que o Wendel vai entrar em forma e procurar um novo clube. Então a situação do Wendel não é das melhores, o jogador não quer ficar lá. O jogador não se apresentou, se apresentou depois de todo mundo, né? Depois de várias tentativas que o jogador foi se apresentar, mas não se apresentou na data a qual estavam esperando. O diretor chegou a dar declarações que o Wendel estava viajando e o Wendel não foi. Então gerou uma situação muito desconfortável. Então o Flamengo acredita que nesse cenário o Zenit pode topar até para se livrar de um, entre aspas, vamos botar assim, um problema que o Wendel gerou e pode gerar. Imagina se no futuro ele negociar o Claudinho e acabar ficando com o Wendel lá, um jogador que não quer ficar. Se nessa janela o Wendel quase não se apresentou, imagina na próxima que poderá acontecer. Então, é uma situação que o Flamengo acredita que poderá ter um final feliz, tá? Então, as tratativas foram essas. O Flamengo ofereceu os mesmos 15 milhões de euros por 85% do jogador. Caso o Zenit fala, não vou vender nesses moldes, o Flamengo poderá oferecer até 16, de 15, 15,5 a 16, por 80% do jogador, deixando o Zenit com 20% de uma venda futura. E olha só que detalhe bacana. O que me falaram? Luiz, se o Flamengo fechar o Wendel nesse acordo, vamos imaginar que o Flamengo fecha o Wendel por 16 milhões de euros por 80% do jogador. Pelo que me foi falado, ficará um acordo verbal entre Flamengo, Zenit e Claudinho, para o Flamengo buscar o Claudinho na próxima janela se o Zenit conseguir peça de reposição. Então o Flamengo contrataria o Wendel nesses moldes e como o Claudinho também quer ser negociado e quer jogar no Flamengo, a tratativa poderá acontecer nesses moldes do Wendel. 16 milhões de euros por 80% do jogador. Caso o Zenit contrate um jogador para a posição dele, deixando bem claro, não é contrato, é acordo verbal, é boca a boca. É boca a boca. Ah, Luiz, e se depois o Zenit endurecer? Aí, meu parceiro, pode acontecer. Mas o jogador quer sair também. E o próprio Zenit sinaliza que vamos tentar uma contratação nessa janela e na próxima a gente te libera. Então, poderá acontecer nos mesmos moldes do Wendel, ficaria um acordo verbal do Flamengo tentar buscar o Claudinho na próxima janela e a tratativa seria para os mesmos moldes do Wendel. É até o que o Flamengo estava querendo contratar. O Flamengo ofereceu 15 milhões de euros pelo Claudinho, dando um valor maior de entrada e parcelando o restante. Então, o Claudinho na próxima janela já vai estar um pouquinho mais velho também. Pode ser que o Zenit acabe cedendo. Essa é a situação de momento. Mas deixando bem claro, o Zenit poderá também não aceitar as condições que o Flamengo está propondo. Até porque o Wendel teve algumas sondagens de outras equipes. Isso poderá também dificultando a negociação. O próprio empresário do Wendel falou, o Wendel é um jogador do Zenit. Se ele não conseguir sair, ele vai cumprir o seu contrato com o clube. Então, é uma negociação completamente complicada, não é fácil. O Flamengo está tentando de todas as maneiras contratar um jogador para a posição que o Sampaoli quer e vamos aguardar para ver se teremos final feliz nessa novela do Wendel. E vamos falar sobre a situação do Nicolas de la Cruz, né, cara? Mais um aí, desejo do Sampaoli, o cara que o Sampaoli quer muito no Flamengo. E olha só o que me passaram, deixa eu ler aqui exatamente o que a pessoa me passou. Luiz, o empresário do jogador sinalizou que o River poderia se sensibilizar em um acordo, mas para sair somente em 2024. Então, segundo o que essa pessoa, esse amigo me passou, que o empresário do jogador sinalizou para o Flamengo que o River Plate poderia sensibilizar em fechar um acordo com o Flamengo, mas para o jogador sair somente em 2024. Para sair agora, o River não aceitaria esse acordo. Então, o Flamengo pagaria um valor alto, 15 milhões de dólares pelo jogador, parcelado da forma que o Flamengo quer, mas o jogador só sairia em 2024. Isso foi o que me passaram, que o empresário passou diretamente para a diretoria do Flamengo.
E aí, depende da resposta da diretoria do Flamengo. Por quê? Segundo o que me falaram, isso vem até como um pedido do próprio jogador. Que depois da partida de ontem, toda a delegação do River Plate já está concentrada para o jogo da Libertadores. Todos estão numa concentração. Então tá todo mundo já empenhado nesse jogo, e para não ficar um clima ruim do jogador com o River, para não ficar um clima chato do jogador, o Flamengo ir lá pagar multa e o jogador sair no meio de uma concentração, que o jogo já é terça-feira, acho que eles jogam terça-feira, dia 1º. Então, pelo que me passaram, que o jogador teria pedido através do seu empresário, conversado com o River, e o River estaria disposto, poderia, deixando bem claro que ele falou bem isso, poderia sensibilizar se o Flamengo, caso top, fechar um acordo mais para o jogador se apresentar em 2024. Ele falou, eu até perguntei assim, mas se o jogador se machucar? Ele falou, não, Luiz, fica tranquilo que esses acordos, caso o Flamengo aceite, não sei se o Flamengo irá aceitar, ele até falou, se sou eu não aceito, eu já contrato logo agora, pago a multa e mando vir embora, até porque o River é um adversário direto do Flamengo na Libertadores. Tudo vai depender da decisão do Flamengo a partir de agora, mas seria uma situação também do Flamengo amarrar um jogador sabendo que não perderia para a próxima janela. Sabe, deixando bem claro aquela venda casada, daqui a pouco, acabando esses jogos aí, acabando essa temporada, ele estará aqui, até porque o River só está jogando a Libertadores, se cai na Libertadores, o De La Cruz pode se apresentar até mais cedo ao Flamengo. Claro que não jogaria, dificilmente ficaria de férias e se apresentaria somente em janeiro. Então, eu até perguntei, mas se o jogador se machucar, não seria um problema para o Flamengo? Ele falou, não, Luiz, nesse caso aí, todos os contratos é amarrado, essa cláusula aí, se tivesse o jogador se machucar. Ele deu até o exemplo do Gustavo Henrique, nosso jogador, que foi para o Fenerbahçe da Turquia e tinha lá numa cláusula no contrato que se ele se lesionasse no joelho que ele machucou, o Fenerbahçe poderia devolver o jogador ao Flamengo. Então, nesses contratos estão amarradas essas cláusulas aí, caso o jogador acabe se lesionando. Mas, pelo que me falou, isso foi algo que o empresário passou, mas não tem resposta do Flamengo e decisão que o Flamengo irá tomar. Vamos aguardar, mas é um jogador que o Sampaoli quer muito, mas a informação que eu recebi no dia de hoje é uma informação até que não... Confesso para você, até falei assim, se eu sou o Flamengo, eu vou lá e pago, não tô nem aí. Então falou, mas realmente fica muito difícil para não gerar um clima ruim, o jogador já está no meio de uma concentração, todo elenco acabou o jogo de ontem se concentrado já pensando no jogo do Internacional. E um outro detalhe também importante é que o River ganharia tempo para colocar o Pity Martins em forma para poder jogar, já preparando para substituir o Nicolás de la Cruz. Então vamos aguardar, a janela fecha dia 2, o Flamengo está sem tempo. Pelo que ele me falou, a ideia da diretoria é tentar pelo menos 2 contratações e a tendência o foco agora pode ser o Wendel e mais um jogador dentro do mercado aí que eu não faço ideia quem será esse jogador. Provavelmente um jogador sem contrato ou em fim de contrato ou um jogador até barato para o Flamengo ir lá e pagar e contratar caso o Sampaoli assim deseja, ou podemos ficar com o elenco que tem e vamos partir para cima dos adversários. Deixa o like, se inscreva no canal. Saudação rubro-negras. Valeu!